Um dos grandes assuntos que continuam sendo o tema principal aqui nos Estados Unidos ao longo dessas últimas 2 semanas é o assassinato do ativista conservador Charles Kirk. Esse assassinato ele vem levando a uma série de outros acontecimentos, e esses acontecimentos eles acabam acirrando ainda mais as disputas de narrativa entre republicanos e democratas nos Estados Unidos. Se por um lado você tem republicanos argumentando que o assassinato ele é uma demonstração de ódio da esquerda em relação ao discurso de conservadores como Kirk, por outro lado você tem os democratas dizendo que o que aconteceu foi fruto da própria narrativa de ódio que partia de Charles Kirk. Independente disso, o ponto principal é que fica cada vez mais claro de que não existem pontes de convergência entre republicanos e democratas. Essas pontes já existiram em alguns momentos, como por exemplo, ao longo dos últimos 2 anos, quando o tema era China. Mas de janeiro para cá, desde o início do governo Trump, não existe mais possibilidade de um diálogo minimamente saudável ou minimamente convergente entre republicanos e democratas. E o assassinato do Charles Kirk, ele evidencia isso ainda mais, e ele afasta qualquer possibilidade de convergência ou de narrativa que pode encontrar um senso comum. Esse senso comum, todos nós sabemos o que ele pode ser. Esse senso comum é a diminuição da violência política no país. Mas não é o que vai acontecer. Essa polarização, cada vez mais acentuada nos Estados Unidos, ela ganhou um episódio muito forte com esse assassinato. E esse episódio, ele tende a aprofundar ainda mais diferenças, porque a própria narrativa de interpretação do que aconteceu acaba sendo muito forte e acaba transbordando para outras áreas. Como, por exemplo, quando o comediante Jimmy Kimmel teve o seu programa retirado do ar por críticas que ele fez em relação ao uso da narrativa da morte de Charles Kirk por conservadores. Então, isso acontece num momento onde cada vez é mais pesada a forma de defender aquilo que um lado acredita em relação ao outro. E a história dos Estados Unidos, pelo menos a história nos últimos 30, 40 anos de relacionamento entre republicanos e democratas, apesar das diferenças que sempre existiram, sempre contou com pontes de convergência mínimas para que algum tipo de diálogo surgisse. Estamos num momento, ao longo dos últimos 15 anos, onde esse é o ponto mais baixo, onde não existe nenhuma ponte de convergência entre republicanos e democratas, nem na política externa, nem na questão econômica, nem na questão social, nem na questão em temas específicos como saúde, transporte e infraestrutura. Então isso faz com que os próximos passos, os próximos dias, semanas, meses e até mesmo anos nos Estados Unidos sejam anos onde o ponto de vista vermelho e o ponto de vista azul vão cada vez mais evidenciar que existem 2 Estados Unidos. Um Estados Unidos vermelho, um Estados Unidos azul, e que cada um segue com as suas narrativas, lendo informações distintas, assistindo canais de televisão distintos, se posicionando de formas distintas, e isso vai afastando ainda mais essa possibilidade de uma convergência e de uma pacificação no país. Até a próxima.